Oi, gente, vamos aqui resolver essa questão de física, tá? Ela fala assim: o fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente ou nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA, ou seja, de 0,5 A, né? Aí, vê só. Eu tinha aqui já resolvido, mas eu vou deixar aqui só de apoio mesmo, porque eu vou construir o circuito com vocês para ficar bem legal, né, de interpretar a questão. Aí ele pergunta, né, qual é o valor máximo da tensão para que o fusível não queime. Então, vê só. Primeira coisa, a gente vai ter que, se vocês não conseguirem interpretar o circuito como ele é dado na questão, que geralmente é o que acontece, é muito difícil você olhar essa imagem, eita, pra onde vai a corrente? Meu Deus do céu, eu tô doida aqui, eu não sei. Aí você vai, calma, reescrever esse circuito de uma forma mais simplificada, né? Porque obviamente a questão não facilita pra gente. A gente vai reescrever o circuito de uma forma mais simplificada pra gente detectar quem é que tá em série, quem é que tá em paralelo. Com calma a gente vai saber isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou até apagar aqui. A gente vai detectar os pontos em que a corrente se divide, tá? Partindo aqui do gerador, né, de tensão U, né, a fonte de energia, enfim, de tensão U. A gente sabe que a corrente, ela vai seguir aqui para onde está essa pazinha aqui maior, então, que é positiva, né? Então, a corrente, ela vai vir aqui, certo? Aí a corrente tá vindo, nananana, se deparou com essa bifurcação. Você vê que essa bifurcação tem uma resistência para cá, uma resistência para cá e uma resistência para cá. Então, com certeza, ela vai se dividir nesses três sentidos. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, tá? Porque eu sei que, com certeza, nesse ponto, a corrente se ramifica. Aí, vamos seguir esse caminho aqui primeiro. Ela vem para cá, chegou aqui. Ela vai se ramificar aqui? Vai. Tem resistência para cá, tem resistência para cá, ela vai se dividir. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C, tá? Porque o ponto B eu geralmente chamo a ponta final, né? Vou chamar logo aqui de B. Não sei por que eu faço isso, mas eu sempre faço. Aí vai ficar assim mesmo. Aí, beleza. Aí, ó, a corrente veio pra cá, se encontrou no ponto B. A corrente veio pra cá, voltou pro ponto B. Então, não só os pontos onde há divisão da corrente, mas os pontos onde há encontro da corrente também, a gente vai nomear, tá? Aí, voltando aqui pro ponto A, a gente se lembra que tinha uma corrente pra cá e uma corrente pra cá, né? Aí, essa corrente vem aqui, passa pelo fusível, vem pra cá. Essa corrente vem aqui, passa por essa resistência e se encontra aqui. Então, encontros de duas correntes novamente. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D, tá? Aí aqui essas correntes vêm e se encontram com as duas correntes que vieram aqui no ponto B. Então, a gente já detectou todos os pontos. Vocês percebam que não tem por que eu nomear esses pontos aqui, porque a corrente nem se bifurcou e nem se encontrou com outra corrente, né? Então, não tem para que eu nomear esses pontos. Só nomeio os pontos em que tem encontro de correntes, ou então que elas se bifurcam, trifurcam, enfim. Entenderam? Então, beleza. Aí agora, a gente vai montar numa linha. Vocês vão imaginar que tem uma linha imaginária aqui embaixo. Ó. Eu vou botar esses 4 pontos, tá? Eu boto o ponto A no começo, o ponto B no final e o ponto C e o ponto D aqui no meio. Pode ser qualquer ponto aqui. Vou botar o ponto C aqui e o ponto D aqui, tá? C e D. Aí vamos lá. Entre o ponto A e o ponto C, o que é que a gente tem, ó? Entre o ponto A e o ponto C, a gente só tem uma resistência que é de 60. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Entre o ponto A e o ponto C, uma resistência de 60 ohms. Beleza, já colocamos essa. Vou riscar para dizer que a gente já botou. Aí, vamos lá. Entre o ponto C e o ponto... Olha lá. Entre o ponto C e o ponto B, ó. Entre o ponto C e o ponto B. Tem uma de 60 e uma de 30 ao mesmo tempo. Tô vendo aí que elas são paralelas, dá pra perceber isso, né? Então, eu vou botar elas aqui, ó. Entre o ponto C e o ponto B, eu vou bifurcar aqui. Vocês podem fazer a bifurcação do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu faço assim, eu faço de várias formas. Vou fazer assim dessa vez, pra ficar melhor. Ó. Aqui fica uma e aqui fica outra. Dá pra ver que elas estão em paralelo, né? É uma de 80 e outra de 30. Pronto, já botei mais duas. Corta. Aí agora vamos pra cá.
entre o ponto A e o ponto D, eu tenho duas resistências que dá pra ver que elas estão em paralelo, ó, tá vendo? E um fusível na primeira. Então, entre o ponto A e o ponto D, ó, vou vir aqui, fazer uma separação. Novamente. E aqui ainda tem o fusível, né? Vou botar F de fusível. E aqui 120 ohms. E ali embaixo 60. Pronto, já botou o fusível. Falta a resistência entre o ponto D e o ponto B, que é de 40. Pronto, ó, perfeito. Aí vocês estão percebendo que a gente tem dois circuitos. Aí tem um circuito que tá mais aqui em cima, tá, ó. E um circuito que tá mais aqui embaixo. E vocês conseguem perceber que entre si, o circuito rosa e o circuito amarelo, eles estão em paralelo? Estão vendo? E dentro do circuito amarelo, a gente tem, ó, esses dois que estão em paralelo. E esses dois que estão em paralelo entre si estão em série com essa primeira resistência. Estão vendo? E a mesma coisa aqui embaixo no rosa. Eu tenho esses dois em paralelo. E esses dois que estão em paralelo entre si estão em série com esse aqui. Então, perceba, quando a gente monta assim, fica mais fácil de visualizar as coisas, né? Quem tá em série, quem tá em paralelo, quem não tá, enfim. Aí agora, a gente vai analisar a situação. Eu vou achar a resistência equivalente para a gente poder achar a DDP, né? Porque não quer a DDP? A DDP vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. Então, primeiro eu vou achar a resistência equivalente, depois a gente acha a corrente total, tá? Aí, vamos lá. Vou começar aqui fazendo as coisas que estão em paralelo, né? Então, 80 e 30 estão em paralelo entre si. Aí eu faço 80 vezes 30, é 80 e 30 mesmo. Não, é 60 e 30, bem que eu achei estranho. Não sei de onde veio 80, não. 60 e 30. Dividido pela soma, que vai dar 90. Aí eu posso dividir 30 por 30, que vai dar 1. 90 por 30 vai dar 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, a resistência equivalente desse paralelismo aqui é 20. Aí, eu somo esse 20 com esse 60, né? Porque eles estão em série. Então, a resistência equivalente desse circuito amarelo aqui vai ser 20 mais 60, vai dar 80 ohms, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho 120 com 60. Aí, 60 vezes 120, dividido por 60 mais 120, que dá 180. Eu posso dividir 60 por 60, que vai dar 1. 180 por 60, que vai dar 3. 120 dividido por 60 dá 40. Aí, agora, ó, eu somo esse 40 com esse 40, porque essas duas estão em série entre si, né? E isso aqui vai dar 80 também. Então, eu vou ter 40 mais 40, dando 80 ohms. Então, vocês vejam que eu tenho 80 ohms no circuito de cima, 80 ohms no circuito de baixo. E eles estão o quê entre si? Em paralelo. Então, agora, eu calculo a resistência equivalente entre esses dois. Que é pegar o valor de 1 e dividir por 2, né? Então, a resistência equivalente desse circuito todo, do amarelo com rosa, é 40 ohms. Então, a gente já sabe a resistência equivalente. Vamos agora descobrir a corrente total. Aí vem, ele falou que a corrente máxima que o fusível permite é de 500 mA ou de 0,5 ampere, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui a corrente máxima que esse circuito suporta, que é de 0,5 ampere. E vocês percebam o seguinte, ó, que esse 0,5 ampere tá passando nesse circuito aqui de cima, tá? Ele só tá passando por aqui. Mas tem essa outra parte aqui de baixo. E agora? Como é que eu descubro qual é a corrente que está passando aqui embaixo? Vocês vão olhar a resistência. Por quê? Porque esses dois circuitos, ó, esse circuito aqui de cima e esse circuito aqui de baixo, eles têm a mesma DDP, porque eles não estão em paralelo. Então, ó, vocês se lembram que DDP é resistência vezes corrente. Se eu tenho o mesmo DDP, então eu posso dizer que, ó, a resistência, eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, tá?
Então, ó, a resistência 1, que é 120, vezes a corrente que passa em 1, que é 0,5 ampere, vai ter que ser igual à resistência em 2, que é 60, vezes a corrente que passa em 2, que a gente quer descobrir. Por quê? Porque a DDP aqui em cima tem que ser igual a DDP aqui embaixo, tá? Vocês podem calcular, fazer aqui, ó, 120, 0,5, 60 e 1,2, aí vocês vão descobrir que isso aqui vai ser quanto? Vai ser 1. Vocês podiam calcular. Ou vocês podem pensar assim, ó. Vocês percebem que resistência e corrente são inversamente proporcionais, porque a DDP é constante. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Aí vocês pensam aqui, ó. A resistência é 120, a corrente é 0,5. Aqui a resistência é 60, ou seja, metade da resistência da de cima. Se a resistência é metade, a corrente vai ser o dobro. Então já pensem assim para poupar tempo na hora da prova. Então, ó, se a resistência dividiu pela metade, então a corrente é o dobro. Se for em paralelo, né, claro. Então eu já sei, ó, que vai ser o dobro de 0,5, ou seja, 1, tá? Então aqui, ó, vai vir uma corrente de 0,5 passando pelo fusível e uma corrente de 1 ampere passando no circuito na parte de baixo. Então, quando essas correntes se chegarem aqui, elas vão se somar e vão virar 1,5 ampere, tá? Aí vão vir, bonitinho, chegar aqui em B. Beleza, essa é a corrente que está aqui embaixo. Aí vocês poderiam dizer, e agora, como é que eu faço aqui em cima? Se lembrem, minha gente, que esses dois, o rosa e o amarelo, estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Eu vou igualar a DDP, vou ver as resistências e vou ver a corrente. Mas se lembrem que eles têm a mesma resistência equivalente. O circuito amarelo tem 80 e o circuito rosa também tem 80. Então, eles vão ter a mesma corrente, tá? Então, se aqui embaixo no rosa veio 1,5, aqui também vai vir 1,5. Obviamente, né? Fica fácil porque tem a mesma resistência. Se não tivesse a mesma resistência, vocês poderiam fazer esse cálculo ou fazer aquela lógica que eu falei. A corrente, a resistência é o dobro, então a corrente vai ser a metade. A resistência é o triplo, então a corrente vai ser 1/3. Mesma coisa, tá? Aí, beleza. Vai vir 1,5 do rosa, 1,5 do amarelo. Então, a corrente total vai ser a soma das duas, que é 3 amperes. Então, eu já tenho a corrente total, tenho a resistência equivalente. Eu consigo calcular a tensão da fonte, que é o que ele queria. Vai ser a corrente total vezes a resistência equivalente. Vai ser 3 vezes 40, isso vai dar 120 volts. Gabarito da questão, letra D de dado.